Louvado seja Deus, glória a Jesus, porquanto Deus é bom todo tempo Deus é bom. Louvado seja o nome do nosso Deus, glória a Jesus. Aleluia, shalom, shalom, Adonai entre as nações. Para você que está chegando aqui agora, louvado seja Deus, seja muito bem-vindo. Aleluia, você que já está conosco, aleluia, seja também muito bem-vindo. Você que já é inscrito, você que ainda vai se inscrever, você que está aí do outro lado, sei que você vai se inscrever porque Deus te trouxe aqui para um propósito. Louvado seja Deus mediante o processo, né, que Deus venha trazer a existência, o milagre dele sobre a tua história. Para você que está chegando agora, que não nos conhece, eu sou a missionária Adriana Aparecida, louvado seja Deus. Eu fiz uma cirurgia, né, e nós estamos ainda em recuperação, não tem nem 7 dias, né, vai fazer agora, louvado seja Deus, mas estamos aqui para adorar e bendizer o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o Deus poderoso. E a palavra que Deus tocou no meu coração, louvado seja Deus, para trazer ao teu coração, é de bênção, que tudo que é de Deus é bênção, né? Mas vamos orar, soberano Deus, Pai de eternidade, mediante a tua presença neste momento, nós te louvamos, nós te bendizemos debaixo da graça, da misericórdia dos céus, porquanto a tua palavra diz, louvado seja Deus, que tu és grande, tu és benevolente, louvado seja o nome do Senhor. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Louvado seja Deus, né? Aos que voltam para a convivência dos companheiros de outrora, quando ainda eram descrentes, não tinham fé, que está em 1 Coríntios 15:33, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. E o que Deus nos traz, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele sempre nos ensinou, né, a trazer a existência. Me faz lembrar de Maria Madalena. Havia 7 demônios sobre a vida de Maria Madalena e as pessoas as perseguiam e queriam apedrejá-la. Jesus, virando, desenhando no chão, disse assim: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Mas o que você quer dizer com isso, missionária? Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. O que eu quero dizer com isso, mediante a palavra, que não precisa estar cheio de demônios para ter má conversação. Tem pessoas, aleluia, que diz que está cheio do Espírito Santo, mas indiretamente fica jogando pessoas contra pessoas. E isso é uma má conversação diante dos olhos de Deus. O Salmo 15 vai dizer que Deus não tem prazer naquele que difama o seu próximo. Louvado seja Deus. E existe, né, situações a qual Deus me traz aqui, me revela o Espírito Santo, que pessoas, aleluia, que entraram aqui e que vão entrar, têm passado por esse levante, por essa perseguição das más conversações, aleluia, porque tem pessoas que elas não dão, falam diretamente, outras não falam, e muito menos aquelas, né, que não querem se queimar. O que elas dizem, aleluia, para as pessoas não admirar o teu trabalho. Quando alguém pede referência do teu trabalho, eles dizem que só o trabalho dele que é bom, que o seu não é bom, né? Desmerece sempre, desvalorizando as qualidades, o esforço dos outros. E isso é falha de caráter cristão. A Bíblia vai nos dizer, no Salmo 15, o cidadão dos céus, aleluia, no versículo 2 diz assim: o que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, né? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porquanto, aleluia, aquele e aquela, louvado seja o nome do Todo-Poderoso, aleluia, que
é abençoado mesmo, que tem o amor de Deus no coração, ele aprende desde cedo na presença de Deus que quando Jesus está na vida dele, ele não precisa, né, falar mal, ele não precisa dar maus conselhos, ele não precisa difamar, ele não precisa usurpar. Já basta, né, quando você trabalha com vendas, as pessoas que não te pagam e você fica devendo outras pessoas devido, né, porque um depende do outro. Então, a vida, o que você quer dizer com isso? Que a vida em si já tem os contratempos, né? Já tem os contratempos. Então, nós não precisamos, aleluia, estar sentado na roda dos escarnecedores, não precisamos estar difamando ninguém, não precisamos desvalorizar, mesmo porque quem tem caráter de Cristo não fica difamando o trabalho do outro, né? Não fica desmerecendo o trabalho do outro, como se o trabalho do outro fosse um trabalho pirata, como nós que ministramos, né, sobre a palavra de Deus, aleluia, ninguém precisa ficar dizendo para o outro que só na vida dele tem Deus, que na vida do outro não tem. Isso daí é falha de caráter cristão, né? Porque quem tem um caráter dos céus, ele não precisa desvalorizar, desmerecer a vida de ninguém para poder, né, crescer. Porque eu acredito, perto do que eu aprendo com o Espírito Santo, que eu creio, e também que Deus me revela por essa palavra, que se você tem Cristo, você tem Jesus, você está no posicionamento, você está pagando o preço, você está andando, se esforçando para andar em retidão, sinceridade, posicionamento com Deus, não é, né, trapaceando, não é tirando a credibilidade do outro que você vai prosperar. A Bíblia diz, aleluia, que nós fazemos o nosso melhor. Eclesiastes, né? Nós temos que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor de tudo que vier nas nossas mãos. Porque para onde um dia que nós vamos, lá não tem nada, não tem ciência, não tem tecnologia. E quando você faz o seu melhor em Cristo Jesus, aleluia, é Ele que dá o resultado. Então, se é Deus que dá o resultado, para quê? Né? Para que tirar do outro? Para que desmerecer o valor do outro? Para que induzir as pessoas a não dar credibilidade ao trabalho do outro? Não é verdade? Se verdadeiramente eu estou em Cristo, Cristo está em mim, automaticamente ele se encarrega de fazer justiça, ele se encarrega, louvado seja Deus, de justificar. Justiça, justo juiz, significa justiça. Aleluia, ele alegra o teu coração, ele te dá vitória, ele traz existência, o milagre na sua vida. Então, que você possa entender, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, que quando as pessoas entregam, aleluia, a sua vida a Deus, aleluia, de uma maneira muito especial, muito sincera, a ficha, né, dela, a consciência dela cai como? Ela entende, ela tem encontro real com Deus, ela entende que tudo que se ela fizer e se ela colocar Deus na frente, Jesus na frente, consagrar, abençoar, pode levantar o que se levantou, mas Deus sempre vai te conceder vitória. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele é o justo juiz, Ele é advogado dos advogados, Ele dá o crescimento, Ele opera o sobrenatural na tua história, na tua vida. Então, que nesta hora você possa, louvado seja Deus, debaixo da bondade de Deus, você possa construir, aleluia, sem destruir a vida de ninguém, sem tirar a credibilidade de ninguém, porque isso é uma falha de um caráter demoníaco, né? Demoníaco. A Bíblia diz que o inimigo, né, que é o diabo, lá em João 10, ele veio para quê? Para tirar, para destruir. E nós, que estamos em Cristo Jesus, temos que trazer o quê? Vida. Quem dá a vida é Cristo. Mas se você está em Cristo, louvado seja Deus, você não vai querer a destruição de ninguém. Você não vai querer usar argumentos, né, com sabedoria para tirar
a credibilidade mesmo, porque a palavra de Deus diz que a lei da semeadura você colhe, né? O que você planta. Então, eu particularmente penso e acredito, a qual você chegou aqui, que tem passado por lutas, né? Você que tem passado por perseguição, afronta, por difamação, você pode entender muito bem que se você está em Cristo, plante bem e deixe quem quiser emprestar a língua para o diabo. E tem pessoas que emprestam a língua para o diabo assim, com uma sutileza, com uma educação, com uma diplomacia, tirando a credibilidade dos outros, dos irmãos que nem os irmãos de José fizeram com ele. Aí eu pergunto para você, você acha que verdadeiramente essa pessoa tem Cristo na vida dela? Tem Jesus na vida dela? Porque quem tem Jesus na vida dela não se garante por si próprio. A sua garantia é o resultado, quem dá é Jesus Cristo. E Jesus, ele é perfeito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meu amado, minha amada, você que chegou aqui, assim, com o inimigo, quis destruir a sua autoestima, quis destruir a sua vontade de crescer, de vencer, aleluia. Deus te alegra o teu coração com a vitória, aleluia. O sobrenatural do milagre, da bondade, da misericórdia, aleluia. Sabe aqueles documentos que você quer tanto assinar? Louvado seja Deus, papéis aí dos contratos de trabalho, das vendas e compras, da imobiliária, do escritório de contabilidade, da advocacia, de todas as situações. Louvado seja Deus, o Senhor te trouxe aqui, aleluia, para dizer para você, não se enganeis, aleluia, com as más conversações, porque Deus, ele que garante essa vitória. Louvado seja Deus, essa porta de honra na tua vida, aleluia, louvado seja Deus. Então não se deixa corromper o bom costume de um caráter, de um cidadão dos céus, aleluia, sentando na roda dos escarnecedores, aleluia, difamando, maldizendo, ou até mesmo, louvado seja Deus, né, como eu disse aqui agora há pouco, aquelas pessoas que têm pose, na verdade, cheio de pose, cheio de dedos, e vai falando com quem não quer nada, mas jogando, soltando o veneno, usando do dom que Deus deu, aleluia, das maravilhas que Deus derramou, confiou para soltar o veneno contra o próximo, igual os irmãos de José, por inveja, por não querer ver José, aleluia, ser amado, aleluia, seu pai o admirar, lançaram veneno sobre a vida de José ao ponto de quererem destruir sua vida, porque quem, aleluia, tira a tua credibilidade, ele não é por você, e a palavra de Deus diz que quem não é por nós é contra nós. Então, aleluia, se essa pessoa ou esse ser humano é o espírito maligno, ou tem pessoas que é de má fé mesmo, estão fazendo isso com você, continue você na posição com Deus, porque Ele é justo juiz, Ele é advogado dos advogados, Ele vê o que ninguém vê e Ele te defende. Então não se sinta sozinho, não se sinta aí perdido, não se sinta, aleluia, abandonado, não. Louvado seja Deus, Deus está cuidando de você, Ele te trouxe para te dizer, levanta a tua cabeça aí, aleluia, alegra teu coração, porque a vitória é certa, aleluia, os seus documentos, seus papéis, aleluia, a sua carteira, a nova história, a compra do teu imóvel, aleluia, a mudança, a transformação, quem garante é Jesus. Só coloca nos pés dele, deposita e faz o bem. Se você não puder falar bem, mas também não fala mal, e continua perseverando, continua caminhando, vai à luta, se esforça por aquilo que é teu, e Deus, ele vai
trazer um bom resultado de excelência pela sua verdade, aleluia. Não é porque a sua integridade, não é porque as pessoas se corrompem com você, não é porque elas maldizem você, não é porque elas te julgam uma pessoa tão errante. Louvado seja Deus, que você tem que ser. Deus nos traz todos os dias para a transformação de vida. E todos os dias Jesus nos chama: vinde a mim como estais, que eu vos transformarei. Jesus não fala: vinde a mim como estais, que eu vou usar a língua de fulano para denegrir você, para tirar a tua credibilidade, para mudar a tua história, não. Quem te muda, quem te transforma é Jesus. O fardo dele é suave, a cruz dele é leve, aleluia. Ele é manso, ele é humilde de coração, ele te ama. Então acredite, aleluia, que você está aqui para, louvado seja Deus, alcançar cada dia o melhor de Deus na tua história. Louvado seja Deus. E por isso que ele te tem como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Louvado seja Deus, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz lhe será bem sucedido. Tudo que você fizer, tu serás bem sucedido. Então acredite, aleluia, continue fazendo bem, confiando seu resultado em Jesus, não se corrompa, né? Porque muitas vezes, não é verdade? Muitas das vezes mesmo, vaso de Deus, não é? Varão valoroso, varoa valorosa, você que tem sofrido os ataques, muitas das vezes as pessoas, elas não precisam ser desviadas, elas muitas das vezes estão, aleluia, dizendo que está na presença de Deus, mas pelo que sai da boca delas, você já vê, aleluia, que está mais do que desviada. E se a gente não cuidar, traz uma revolta tão grande para a sua vida que acaba fazendo você se corromper. Então, não se corrompa. É porque quando você se corrompe por causa da indignação, da revolta, vem um arrependimento. Eu falo por experiência própria, né? Já tive vezes na minha vida que eu fiquei revoltada e ali saiu palavras da minha boca que não agradou o Espírito Santo e eu tive que me consertar com Deus. Então não deixe que pessoas de má índole, que diz Senhor, Senhor, mas que pelas beiradinhas sutilmente fica lançando veneninho. Você sabe de quem eu estou falando? É desse jeito, fica, sabe, colocando como se o esforço das outras pessoas fosse nada. Cabe Deus trabalhar, Ele que é o dono da obra, não é? Ele que é o dono da sua vida, Ele que é o dono da vida dos outros. Todos nós estamos num processo de conserto, de libertação, de cura, de alma, de caráter. Então nós não precisamos ninguém fazer as nossas vidas de escada, desmerecendo, lançando venenos como raças de víboras, não é? Jesus disse lá no templo, né? Raças de víboras, né? Dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Então deixa o homem, aleluia, com a sua má fé, com a sua má índole, com a sua falha, e você posicione cada dia mais com Deus. Sabemos que ninguém é perfeito, mas tem pessoas que não se arrependem, elas fazem e continuam fazendo sempre. Então, que nós venhamos não nos enganar e não estar no meio das más conversações, mas que aprendemos a abençoar, e deixe quem quiser ficar com a sua língua. Por isso fala má conversação, significa o mal, aleluia. O que é o mal? É as trevas, é o inimigo. Então que sobre a tua boca, sobre os teus lábios, venha sair água, né, doce. Não pode uma fonte jorrar água amarga e água doce. Que dos teus lábios venha sempre sair o fruto do Espírito Santo, aleluia. Que você não precise difamar ninguém para poder alcançar, mas você também não precisa aceitar as pessoas te destruírem. Entrega para Deus, conversa com Deus, né? Você tem seus direitos diante de Deus, conversa com Ele e não te preocupa não. O Senhor te trouxe aqui só para te dizer, tá tudo bem. Eu já peguei a causa, já estou cuidando,
Eu abro uma porta diante de ti que o homem não pode fechar. Eu te dou a vitória sobre esse tão desejado, né, sonho que você tem. Aleluia, seus projetos. Porque eu amo ver você sonhar, porque aquele que sonha acredita realmente, né? O nosso Deus diz que realmente ele vive, ele é o Redentor e ele torna tudo possível. Continue sonhando, continue vibrando com a vida, continue celebrando, continue, aleluia, acreditando que você tudo pode. Declare nos comentários, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, vencendo todos os dias na justiça de Deus. Vença na justiça de Deus. Declare, eu venço na justiça de Deus. E você vai ver o sobrenatural do milagre de Deus alcançar a tua história, viu? Jesus abençoe você sempre, sempre poderosamente. Que Deus venha trazer a existência, aleluia, a comunhão. Louvado seja Deus da graça, da bondade, aleluia, do amor dele sobre a tua vida. Jesus ama você, soberano Deus, Pai de eternidade, diante da tua presença, apresentamos todos os teus filhos debaixo da graça. Quebra, Pai, aleluia, as más conversações contra a moral, a credibilidade do teu filho e tudo que o Senhor tem projetado, aleluia, nenhum dos teus projetos pode ser impedido na vida do teu filho e da tua filha. Que o Senhor venha fortalecer, porquanto és o justo juiz, advogado dos advogados. O Senhor traz alegria, vitória, milagre e o resplandecente esplendor da graça e da bondade. Em nome de Jesus, eu ministro toda sorte de bênção sobre a vida de cada um, na autoridade do nome de Jesus. Seja você abençoado e todos aqueles que têm abençoado o superchat, aleluia, que o Senhor Deus venha derramar, louvado seja Deus, toda sorte de bênção, transbordante, recalcada, sacudida e sob medida. Deixe seu like, se inscreva e compartilha, porquanto você nasceu para vencer e Jesus ama você. Acredite, mantenha, aleluia, no caráter do cidadão dos céus, que a tua recompensa, os teus frutos serão viçosos, porque Deus te vê.